Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Assim afirmou Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, As Potências da Alma, quando ele fala do pensamento. O ensino universal dos espíritos torna-se, como instrumento, a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ou seja, conforme Joana de Ângeles, é uma síntese do ensinamento cósmico, posto que essa síntese que proferimos é de Viana de Carvalho. E de modo, quando Leon Denis narra, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. Onde eu quero abrir? Nas origens da vida? Compreender a sua natureza e a sua real destinação? Porque é para isso que estudamos o Espiritismo ou o espiritualismo moderno, como bem grafa em sua obra Leon Denis. Então, se eu vou aprender a abrir, eu preciso saber onde eu quero abrir. Quero entender o inconsciente, o subconsciente, o consciente, o superconsciente, seus veículos de evolução no superconsciente, os veículos de expressão aqui no consciente. O que eu quero entender? O meu corpo biológico, corpo perispiritual, onde eu quero abrir esse livro oculto? Onde eu quero folhear? Eu quero entender as hemácias no tecido sanguíneo, aqui na espaçonave biológica, ou os leucócitos, ou as plaquetas, o plasma. O que eu quero folhear e ler nesse livro oculto, porque tudo isso está em minha superconsciência. Todo o passado da alma, ou de todas as almas formando os Cristos, de todos os Cristos formando a consciência espírito. E se eu souber fazer isso, esse livro me dirá o que eu tenho sido e o que eu serei, as possibilidades do vir a ser. E ainda vai ensinar-me o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo meu esforço constante. O eu que eu sou, o eu que eu desejo ser. E não só isso, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. A ação soberana só pode fazer quem sabe o que está fazendo. Eu quero, faço convergir todas as potências do meu ser para o alvo que eu quero atingir, para aquilo que eu quero governar. Mas eu sei, eu conheço as forças e as leis que eu vou colocar em movimento, que eu vou colocar em ação. E sei que todas elas são filhas do amor e serão iluminadas pelo amor-lei, centuplicada a sua potência pelo amor-substância, no amar, no fazer, no realizar. Por isso faz germinar a obra. Qual obra?
segundo as minhas aptidões, os meus talentos que eu já possuo. O meu gênero de talento que está em ação. Se eu colocá-lo em ação, far-me-ei pintar as telas mais encantadoras, porque é o gênero de talento que eu possuo e que eu coloquei em ação. Posso esculpir as mais ideais formas, se é isso que eu já possuo, que eu coloquei em ação. Compor as sinfonias mais harmoniosas, se eu já tenho esses talentos, se eu os coloquei em ação. Escrever as páginas mais brilhantes, é o que estamos colocando em ação para chegar a esse final ou a esta instância de nobreza e de beleza na escrita. Escrever as páginas mais brilhantes e realizar os mais belos poemas. Por isso, meus amados, meus irmãos, se não estudarmos cada detalhe das leituras, tanto no primeiro livro quanto no segundo, conforme recomendamos, leia o livro de carreirinha de capa a capa para ter uma noção do que tem dentro dele. Façam a segunda leitura com a anotação daquilo que mais te chamou a atenção, do que você mais necessita saber para melhorar a sua vida hoje, não esperar para amanhã. E depois, na terceira leitura, é que nós vamos estudar. Porque muitos estudiosos do livro ou dos livros deixam para ler no dia do estudo. E isso não é estudo. Isso é leitura e às vezes muito falha. Estudo é quando eu li pelo menos no que vamos estudar, se for o item o amor e o amar, eu já o li inteiro. Li pela segunda vez e mapeei o que eu estou lendo. E na terceira vez, nós vamos estudar o livro, mas já estudei sozinho. E agora vamos estudar em grupo, já seria a quarta vez. Do contrário, nós vamos ficar perguntando no início do amor e o amar, o que é isso? Sendo que as respostas estão no próprio livro. Se tem dúvida do primeiro capítulo, por exemplo, do segundo livro, Fé, Razão, Intuição, nos próximos capítulos vão desdobrando as informações. Por isso, se quer entender a pauta do livro, o que ele propõe, não tenha preguiça, a ociosidade, mas sim deseje estudá-lo de fato. Mas lendo, teve uma noção, mapeia o que quer aprofundar e depois estuda sozinho, tira o máximo e depois estuda em grupo e de preferência estudou em grupo, fez a síntese, agora vai palestrar, vai criar o seu grupo e ensinar a outros. Só assim, nessa compreensão e na vivência dessa compreensão, vamos chegar a um fim. Do contrário, vocês não entenderão o que nós vamos mostrar a partir de agora. Porque com Pietro Baldi começamos mostrando desde as origens da vida, como ela se faz, e depois como compreender o fenômeno que eu estou observando, o ser que eu estou observando. Como comunicar-me com ele de essência para essência, de consciência para consciência. E agora é o exame dessa consciência que será feito, é a autopsicanálise, a análise psíquica da alma, para que depois eu possa fazer uma síntese psíquica do meu ser, o que eu quero colocar em ação. Ou a psicossíntese, autopsicanálise, análise psíquica da alma, dentro. Auto é dentro, auto com U, dentro, autopsicanálise, ou seja, uma análise psíquica do meu ser, dentro. E depois, psicossíntese, e eu fiz uma síntese dos meus potenciais psíquicos, que a minha consciência coloca em ação. Vamos recordar algo diferente hoje na abertura.
Devassando o incognoscível é a pauta geral. E no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. E nós relembramos outro dia, ou na última aula, que a primeira coisa a fazer é perguntar-se: quem sou eu? Só depois de ter tudo bem assegurado, o indivíduo poderá pôr-se em viagem. O problema básico é um exame severo ou um severo exame de consciência. Agora, como que eu posso examinar o que eu desconheço? Então, vamos analisar essa tela hoje. Sabemos que em relação ao planeta, o Cristo é a consciência diretora do planeta. O planeta simboliza somente o corpo biológico do Cristo. O corpo ciclópico, o corpo gigante. E, ao mesmo tempo, as camadas dimensionais do planeta, você pode imaginar o modelo organizador biológico do planeta, o universo perispiritual do planeta, a mente do planeta, até chegar à sua totalidade. Mas quando falamos de Jesus, estamos falando de uma síntese miniaturizada do próprio Cristo que representa o planeta. Então, tudo que existe no Cristo existe em Jesus. Tudo que existe no planeta existe num átomo, conforme Khalil Gibran. E, ao mesmo tempo, tudo que existe no universo existe num átomo, conforme Joana de Ângeles. Qual a voz que Pietro ouve para chegar a essas conclusões? A voz de Deus que ressoa em todas as coisas. Mas ainda falando do Cristo, todos os reinos estão dentro do Cristo no planeta. E em cada reino, o espírito das matas, os espíritos de todas as vegetações, cada vegetação diferenciada tem o seu espírito. O espírito dos oceanos, das águas em geral, depois dos oceanos, dos rios, cada rio tem um espírito. Cada setor desse rio tem outros e assim, como nós colocamos no primeiro livro, até chegar a um único ser ou um mais ínfimo ser. E tudo isso está dentro de nós, porque somos uma síntese de tudo que tem no Cristo. Tudo que existe no universo, além do próprio Cristo, existe em nós. Só que por desenvolver, por ser compreendido. E eu só compreendo aquilo que vivencio. Ninguém consegue compreender o que não foi vivenciado, segundo Pietro Baldi. Assim sendo, na 12ª parte, vamos começar de fato o exame de consciência, para ver onde vamos chegar. Então, o exame de consciência 1, exame de consciência 2, 3, pode ser 4, 5, 6, mas vamos examinar a nossa consciência, abrir, folhear, ler o livro oculto em nós. O que temos no âmago de nossa consciência é a lei. O que nós chamamos de superconsciência é a lei em nós. O quanto do Cristo, o quanto de Deus que eu já vivenciei, que eu já desenvolvi em mim, para que mais tarde eu possa dizer que eu e eles somos um. Na apresentação vamos relembrar alguma coisa e depois avançar. Então é necessário, então, um exame de consciência profundo, severo, sincero, um trabalho de introspecção e autopsicanálise. E autopsicanálise, só até aqui. Era para colocar um ponto, mas foi apenas um lembrete. Então é necessário fazermos um exame de consciência profundo. Agora, como que eu vou examinar a minha consciência se eu não sei o que é a consciência? Por isso, o primeiro livro mostra isso de forma
brilhante, podemos dizer, o que é a consciência, de onde ela surgiu, como ela se fez, como ela funciona e etc. Porque é o despertar da consciência do átomo ou de átomo ao anjo. Então, toda a sua trajetória, como ela se fez. Então, eu posso examinar uma coisa que eu sei o que é e vou fazer com severidade segundo a lei, não segundo o meu desejo, a minha vontade. Esse exame severo porque eu vou ter a pauta, a régua, segundo a lei que está em minha consciência, que eu gravei, que eu compreendi, que eu vivenciei. E eu, usando de sinceridade, sou eu que quero fazer isso, sou eu que quero fazer a mudança, sou eu o autor do meu destino. Sinceridade. Então, um trabalho de introspecção. Eu vou mergulhar nesses oceanos em mim, nesse livro oculto em mim. Vou folhear apenas o onde eu quero compreender e vou ler e saber o que fui e as possibilidades do que serei. E essa autopsicanálise, auto, como eu disse, é dentro. Então, quando falamos de psicanálise, é uma análise psíquica da alma. Quando falamos de psicologia, a psicologia estuda a psique, o que é a alma, do que ela é constituída, como ela funciona. Psicanálise, eu vou fazer uma análise psíquica dos potenciais da própria alma. Então, quando sabemos que as causas de nossas dores são os nossos defeitos, que nós chamamos de anti-lei, que está contrariando a lei, que está em dissonância com a lei, pode-se eliminar as dores eliminando os defeitos. As falhas morais, como a inveja e várias outras instâncias, o melindre, a desconfiança e etc. Então, quando eu corrijo os defeitos, se não existe causa perturbadora, não existe efeitos perturbadores. A vida não é feita de palavras, de saberes, mas de fatos, de vivência, de experiências. E baseia-se sobre um positivo cálculo utilitário, onde eu vou sublimar as imperfeições morais. Então, esse cálculo utilitário, eu vou transformar tristeza em alegria, dúvida em fé, trevas em luz, ódio em amor e assim por diante. É um cálculo utilitário. Eu estou saindo da anti-lei, que eu desconheço e não obedeço, para vivenciar a lei, a busca da verdade para que ela me liberte. O homem é livre, mas qualquer coisa que faça contrariando a lei está decidida a realizar sua vontade sobre ele. Do contrário, ele vai afundando nos abismos. Por isso que a lei vai lembrá-lo, por intermédio da dor, por todos os processos de desconforto, para que ele reconsidere a atitude e volte às correntes da vida. Mas nas profundezas, nesse livro oculto, está a ordem da lei de Deus que guia o desenvolvimento do fenômeno que somos nós e garante-lhe o bom êxito, se eu ouvir. Se eu analisar nas profundezas da superconsciência, onde está o que há de mais nobre e puro que eu já construí mediante as diretrizes ou diretivas da lei, ali eu vou consultar o que eu já sou e ainda as possibilidades do que serei, e trazer o que está na superconsciência para aplicar aqui na consciência, na subconsciência, na gerência perispiritual e biológica, nos relacionamentos, para levar para lá novas compreensões da própria lei, novas frações, e eu vou ampliando o meu conhecimento da lei, na qual eu estou me tornando como superconsciência. Feito isso, tome água, tome ar, se acalme e vamos estudar. Enfim, o tão esperado
o tão decantado exame de consciência. Cientes de que a consciência não é o acúmulo de saberes, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. E discernimento do conhecimento é aquilo que eu vivi e aprimorei ao extremo, que é o que nós chamamos de superconsciência. O exemplo proposto, que é o do exame de consciência, analisar o fenômeno, amar o fenômeno, ser o fenômeno, fazer uma transfusão da nossa alma para a consciência, da nossa consciência para a consciência do fenômeno, para ser um com ele. Então, o exemplo proposto representa a posição mais avançada que o homem pode tomar diante da lei, que é a lei que ele já conhece, que está em sua consciência. O homem, a fração que está encarnada, diante da lei que é a sua própria consciência. Ainda não estou falando da lei cósmica, que seria muito para mim, porque eu não entendo nem a lei que rege o planeta Terra, e às vezes nem a lei que rege a minha própria realidade. Querer entender a lei cósmica é muito ainda para minha pouca capacidade. Então, a posição de quem conhece a técnica e traça a partir daí as diretivas da própria vida para guiar-lhe o desenvolvimento em plena consciência e autonomia. Então veja a beleza e grandiosidade disso. Então o exemplo proposto, que agora é o exame de consciência para compreender o fenômeno, analisar o fenômeno, compreendê-lo, amá-lo, vivê-lo, ser um com ele. Então a posição mais avançada que o homem pode tomar diante da lei, que é o exame de consciência perante a lei. Sou eu e o Deus em mim, eu e o Cristo em mim. Não tem como eu fugir dessa realidade. Ele não vai me julgar, não vai me condenar. Então, por que criar subterfúgios para fugir da lei, fugir de Deus, fugir do Cristo? Então, a posição de quem lhe conhece, de quem conhece essa lei, e a técnica de autoexame, de autopsicanálise, de introspecção, e traça a partir daí as diretivas. Eu vou traçar as diretrizes, as diretivas para a minha própria vida perante essa lei. Vou fazer a outrem somente o que gostaria que me fizesse. Tudo que eu vejo, eu estou vendo Deus em todas as coisas que são expressões de Deus. Tudo que faço aos mais pequeninos estou fazendo ao Cristo. E com isso eu vou guiar-me no meu desenvolvimento em plena consciência e autonomia. Sou eu o Deus do meu destino. Eu não estou vivendo da fé alheia, do pensamento alheio, dos sentimentos alheios. Eu estou vivendo a realidade que eu criei. No pensar consciente, no sentir coerente com esse pensar, no falar em consonância com o pensar e agir, e no viver confirmando o que foi pensado, sentido e falado. Creio que planejar inteligentemente a direção da viagem da própria vida, em vez de andar ao acaso como folhas à mercê do vento, significa um grande progresso. Então, o que nós estamos propondo e o que foi proposto no primeiro livro, esse despertar de consciência, viver com as próprias luzes, é isso. Então, creio que alguém que se conhece e sabe planejar inteligentemente a direção da viagem da própria vida, não está caminhando às escuras. Porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o progresso. Enriquece a mente, inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, etc. Acalma as emoções, o inconsciente se acalma. De certo modo, o subconsciente também, o universo perispiritual e físico.
e estimula o progresso. Existe no fundo de cada mente. Se a mente é uma emanação do espírito, o fundo da mente é o próprio espírito, e lá existe uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando o trabalho, esperando a oportunidade. Então, boas leituras vai enriquecer a minha mente, vai acalmar o que precisa ser mudado e vai estimular o que já construí de nobre e belo para vir para a nossa ação. Em vez de andar a uma casa como folhas ao vento, isso significa um grande progresso, querer consciente, saber profundo e viver coerente com o querer e o saber. Então, saber consciente, viver coerente. Ou querer consciente, o saber profundo e o viver retamente. Quanto mais o homem evolui e se faz mais complexa a organização de sua vida individual e social, tanto mais aumenta para ele a necessidade de se prever mais longe e planificar tudo com maior exatidão. Então, quanto de quantidade, quanto mais o homem evolui, a quantidade de experiências, de informações que ele possui de forma consciente. E se faz mais complexa a organização de sua vida individual e social, mais complexa porque um número infindável de seres vai compor a sua carruagem biológica com experiências fantásticas, perispiritual, subconsciencial, na sua consciência, subconsciente, mente consciente. Quanto mais ele possui esse cabedal, mais experiência ele acumula, fácil se torna ele planificar com antecedência, o que nós chamamos de proatividade, o que nós chamamos de resiliência, enfrentando as intempéries, as situações e superando-se e superando-as, ele vai chegar mais rápido, porque planeja uma encarnação inteira e depois vai fazer a trajetória. Ou planeja 10, 20 encarnações e depois começa a sua jornada, sabendo exatamente o que vai fazer, porque quanto mais ele evolui e se faz complexa a organização de sua vida individual, a infinidade de seres que compõem a sua vida individual, as suas personalidades, tudo que existe nele como espírito imortal e todas as conexões no meio social, tanto mais aumenta para ele a necessidade de prever mais longe, de planificar para o futuro, de planificar tudo com maior exatidão, para não ferir e não se ferir. A imprevidência é uma qualidade do primitivo. A visão longínqua do próprio futuro é uma qualidade própria do evoluído. Então, quando nós vamos caminhando às escuras, que é a imprevidência, é a qualidade do ser primitivo, que vive do suor alheio, espera que cada um diga-lhe o que fazer e, por isso, ele vive da fé dos outros. Sempre está pedindo conselho porque não se dispõe a conhecer-se, a estudar-se e etc. Agora, essa visão longínqua do próprio futuro é qualidade própria do ser evoluído, o que está construindo a sua realidade pelo seu querer sincero, pelo seu saber profundo e pelo seu viver consciente. Antigamente, o escopo da vida era viver, simplesmente viver. Como ainda tem muita gente hoje que só quer viver, gozar e acha que viver, de fato, é gozar a vida sem responsabilidades. Hoje, isto já não satisfaz para quem tem consciência de si
e despertou-se essa consciência. Quer-se saber seriamente por que se vive e como atingir fins distantes. No segundo livro, colocamos assim: tomar ciência do seu existir e adquirir consciência do real objetivo de sua existência. Isso dá estudo para 1 ano. Só esta frase. Tomarmos ciência do nosso existir, o porquê existimos. E adquirir consciência, o discernimento do conhecimento do real objetivo de minha existência. Por que eu estou aqui? Porque voltei ao meu passado. Porque eu estou arrebanhando novas ovelhas e levando com as que eu estou arrebanhando do meu inconsciente, que está sendo exercitada, ressignificada no meu subconsciente, gerenciando a espaçonave perispiritual e biológica da gabine de comando do consciente em conexão com a superconsciência. E interagindo com o entorno, levando mais ovelhas que não estavam no meu aprisco. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas que estão no meu superconsciente, no meu inconsciente, no meu consciente, subconsciente, veículos de expressão e de evolução. Mas existem outras ovelhas que não estão no nosso aprisco. E é necessário que as trazemos da luz do sol, do ar, da água, da terra, de tudo quanto existe com os quais todos esses seres relacionamos dioturnamente. E nós podemos prever com mais seriedade o nosso vir a ser, planejar 1 século, 1 milênio, 2 milênios e assim por diante. Chegados a um certo grau de desenvolvimento mental, isso torna-se não só uma necessidade psicológica, consciência mais desenvolvida, mas também uma necessidade prática imposta por um modo de viver muito mais complexo. Então nós vamos chegar a um estágio de desenvolvimento mental, e quando falamos mental, de nossa inteligência, do nosso poder imaginativo, a expansão de nossa memória, a qualificação de nossos desejos, a edificação de nossos pensamentos, a elaboração dos nossos sentimentos para criarmos as ideias, fazer planos, tornar realidade o nosso querer. Então, chegados a um certo grau de desenvolvimento mental, isso torna-se não só uma necessidade psicológica de toda a alma, quando falamos de psicológica, de toda a psique. Consciência mais desenvolvida em todos os sentidos, na parte de expressão da alma e na parte de evolução do espírito na consciência. Mas também, coligado a isso, subsequentemente, uma necessidade prática, na vida prática, imposta por um modo de viver muito mais complexo, muito mais responsável, muito mais belo, com interações infindáveis mais conscientes. Agora eu já sei quais os elementos da luz do sol eu estou abrindo espaço no meu psiquismo para que venha. Quais os elementos do ar, da água, da terra, ou, em síntese, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino pré-humano, do reino humano por intermédio dos relacionamentos, do reino angélico quando eu me esforço para alçar novos voos e sou fecundado por essas potências. Qual a ambiência que eu criei? Qual a responsabilidade que possuo com esses elementos? Porque muitos seres criam uma polêmica infindável. Comer isso ou comer aquilo? É questão de consciência e de responsabilidade. Fomos veganos durante 6 anos.
Só que esquecemos que a vesícula para acumular a bile, e a bile tem a função de digerir gorduras, principalmente gorduras animais, já que as vegetais são fáceis de ser digeridas. E quando falamos digerir, é promover, quebrar essas moléculas de gordura e promovê-las sem acumulá-las ociosamente. Então não existe no planeta a ausência de nenhum ser que é necessário a ele. Porque se tiver ausência, esse planeta importa de outros planetas. O alimento mais denso ou o elemento mais sutil que vai servir de diretrizes. Então, o tempo todo tem o processo de emigração, algo do nosso planeta que sai para outros, por processo de expulsão e de promoção. E imigração, que vem de outros para o nosso. Tanto elementos mais primários quanto elementos mais sutis. Então, as duas coisas. Eu estou repatriando alguém do meu mundo que não quer evoluir comigo. Ou estou trazendo elementos mais sutis para melhor clarear a minha própria consciência, fecundá-la para o meu porvir. Ou ainda, estou trazendo elementos mais primários que querem evoluir comigo. A imigração vindo de outros planos. E não só isso, várias outras realidades simultâneas. Então tenhamos consciência disso. E o que eu ganhei, 6 anos de vegano, a minha vesícula petrificou. Eu pensava que era só pela confecção e as agressões no primeiro livro. Não foi. Isso caiu a ficha de forma simples, quando vimos a real função de uma vesícula, da bile. E nesse exame de consciência, nessa introspecção, chegamos à conclusão que foi por essa irresponsabilidade, porque é moleza. Eu não quero responsabilidades maiores com os seres do reino animal, porque dão trabalho, são mais complexos, têm mais expertise, então vai exigir mais de mim. Eu quero aqueles mais simplesinhos do reino vegetal, com os quais eu empanturro-me, trago uma quantidade enorme, porque eles não nutrem como a consciência animal. E aí isento-me da responsabilidade. Até um X eu consigo equilibrar. E depois? Agora tem alguém dizendo, mas tem seres evoluídos que não têm mais necessidade de comer a carne. É claro, eles já têm no seu próprio psiquismo tudo que necessitam. E às vezes pedem para nascer de pais carnívoros. E durante a gestação eles acumulam expertise do que nós chamamos do universo da proteína animal, e a partir dessa síntese da proteína animal que absorve da consciência de seus pais, e continuarão absorvendo pelo abraço, pelo afeto, quando os pais carnívoros vão fazer a comida vegetariana desses pequeninos, o que é que eles estão colocando no alimento? A sua consciência, a parte que eles não querem, por agora, trabalhar, ou pensam que não necessitam. Alguns. Outros mais evoluídos de fato já não precisam de pais carnívoros, porque esses pais já evoluíram tanto que sabem interagir com o psiquismo do animal e fazer a permuta sem matar a forma, que estamos muito longe, segundo Pietro, só em outros orbes, muitos ou a maioria de nós conseguirão. Por isso, ou conseguirá. Por isso, tomar consciência que não tem como o planeta Terra existir sem seres de todos os estágios evolutivos, se entredevorando, e tudo isso está dentro do Cristo. E se somos uma diminuta fração desse Cristo, tudo que existe nele é obrigatoriamente existir em nós. Senão seríamos uma célula enferma, ociosa, dentro de um organismo, e mais cedo ou mais tarde ela vai convidar a retirar-se desse organismo.
Então tenha consciência. Eu já sei assimilar uma porção de princípios inteligentes e construir o amor substância. Eu já sei usar o amor substância para construir o meu éter cósmico, o meu fluido cósmico, a minha matéria mental, energia mental, bioenergia. Agora eu sou uma consciência desperta. Eu necessito apenas do amor para fazer todas as coisas, porque o amor é a alma da vida e a alma em si só se nutre de amor. Agora eu posso pegar diretamente da fonte tudo isso acontecer em mim. Só que em mim vai ter suicídios coletivos, como o caso da apoptose, vai ter canibalismo, que é o caso da autofagia, porque eu sou o universo em miniatura. E se eu não tenho ciência e nem consciência disso, eu vou viver com o mínimo, comendo apenas alguns vegetais, minerais, etc. Não tenho trabalho, porque não dá trabalho, mas o meu corpo está saudável, porque nós conhecemos vários vegetarianos, veganos, com um monte de desequilíbrio nos seus exames. Por quê? Se a taxa do exame X está mais baixa, porque falta trabalhadores naquele setor. Não tem os trabalhadores com a expertise necessária naquele setor para ser tecido ósseo, por exemplo, para ser tecido muscular, cartilaginoso, tecido sanguíneo. Então eu preciso de gente ou de elementos qualificados. Por isso, ai de quem interromper a cadeia alimentar com falsas ideias, segundo Joana de Ângeles. Vai desequilibrar com o decurso do tempo o seu próprio universo e nascer em outras etapas, com leucemia, por exemplo, com várias deformidades ou doenças congênitas por irresponsabilidades. Se assim não fosse, Jesus não aceitaria qualquer um, nem o Cristo aqui no planeta. Mas por conta de ser um planeta ainda bastante primário, e indo agora de provas e expiações, já que está vindo do mundo primitivo, e agora para entrar no mundo regenerador. E de acordo com essa regeneração consciente, eu vou construindo cabedais nas minhas próprias carruagens de expressão. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação e eu vou viver na quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão, mesmo estando no mesmo espaço. Porque eu tenho elementos qualificados para entrar nessas frequências e não apenas a ociosidade e a preguiça, porque eu tenho facilidade, morro de amores pelos animais, não é porque eles não têm direito a isso. E odeio os humanos. Principalmente os humanos que ainda necessitam da proteína animal. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Então pense, e eu não estou aqui dando uma de puritano, não. É apenas um estado de consciência como Chico Xavier chegou. Ainda carnívoro, mesmo sendo um dos seres mais evoluídos do planeta Terra, falando dos seres enviados pelo Cristo. Então, ele tinha consciência que era necessário ter de tudo promovido no seu universo, e não apenas selecionando esse ou aquele e etc. Só porque é um ser chamado extraterrestre que fala que não necessita disso e exige que o médium não traga aquilo, não significa que ele é evoluído, não. Os seres evoluídos, de fato, aqueles que se uniram ao Chico Xavier, por exemplo, e a vários outros luminares, são seres que têm consciência do que estão fazendo. Sabe que tudo que existe em nós existe no universo. Somos uma síntese de tudo que nos antecede. Se assim não for, não seremos um mundo completo e jamais vamos nos tornar perfeitos nesse sentido, porque falta o elemento X, o elemento Y, do reino X, do reino Y, e eu não sou uma síntese consciencial como Jesus o é do Cristo, e como nós deveríamos ser, pelo menos, de Jesus.
Trata-se de começar a viver em uma outra dimensão, conscientes do significado da vida. Chegados a este nível, observa-se tudo aquilo que nos sucede em redor. Ao longo do caminho, estudam-se as razões pelas quais determinados fatos ocorrem naquele momento e prevê-se-lhes o desenvolvimento e suas fases sucessivas. Vamos dar um exemplo. Um núcleo atômico com apenas a energia nêutron, a síntese consciencial de tudo que antecede desde a origem da vida. A energia nêutron sintetiza todos os elementos somados desde a origem da vida. E ela vai transmutar-se em próton, metamorfosear-se em parte e gerar o elétron, na intenção de construir a consciência átomo, ou de tornar-se a consciência átomo. Tornou-se a forma do átomo sem consciência. Agora vamos sublimar parte dos prótons, dos elétrons, para transformá-los em fótons que nasceram dos nêutrons, passaram pelos prótons, tornaram-se em elétrons, e agora o de maior expertise forma a consciência do átomo. E segundo Ramatiz, quando nós vamos nos alimentar de alguma coisa, nós nos alimentamos da essência consciencial dos átomos. Então, se eu necessito de gerência no meu universo, eu vou absorver somente os fótons, que, segundo Joana de Ângeles, em dias gloriosos, com os pensamentos positivos eu vou construí-los. Eu vou acelerar e transmutar o neutro, gestar novos prótons, novos elétrons, construir fótons que são partículas de equilíbrio, que seja, ou melhor, partículas de amor nesse estágio, com a expertise de organizar e manter a vida. E eu posso criar leis, os hormônios, com esses elementos. Mas se eu necessitar de elementos para recompor os tecidos que eles vão gerenciar, vai ser os elétrons, vai ser os prótons, vai ser os nêutrons que eu vou convidar. Porque a essência consciencial do átomo é o que fica no meu universo. De fato, eu não vou pegar muita coisa pronta. Agora, a essência consciencial de um átomo que vive na proteína animal é muito diferente da essência consciencial de um átomo que vive na proteína vegetal. Camille Flammarion. Jamais a gordura vegetal substituirá a gordura animal. Ela tem a forma semelhante, mas não tem a expertise que entre ela e a do animal tem milhões e milhões de anos de experiências acumuladas. Por isso, por um tempo, eu consigo, como falam muitos, enganar o meu corpo. Mas vai chegar um momento que ele vai começar a desmanchar, nesta ou em outras etapas. Então, trata-se de começar a viver em outra dimensão, dimensão consciencial. O meu corpo está aqui, mas eu posso estar vivendo na quinta dimensão, no mundo feliz, que já é sexta, sétima, oitava, no mundo celeste e divino, que é a partir da 11ª dimensão. E não só vivendo noutra dimensão, conscientes do significado da vida. Porque não basta viver na quinta dimensão, tem que ter consciência do que acontece por lá para adquirir a expertise virtuosa para viver por lá. E quanto mais eu vivo por lá, mais eu compadeço do que estão para trás. Se eu estiver na quinta dimensão, o mundo de regeneração, eu vou querer voltar como missionário no mundo de provas e expiações para ajudar os que lá estão. No mundo primitivo, no mundo da informação. Então, chegados a este nível de consciência, observa-se tudo aquilo que nos sucede ao redor.
todos os elementos somados, dentro e fora. E aqui, se é ao redor, tudo que existe dentro existe fora. E eu estou observando tudo para abrir espaços no meu universo para evolução desses seres vindo ao meu encontro. Se eu já tenho ambiências para acolhê-los e contribuir com a evolução deles, porque do contrário, vão chegar até a mim, não tem ambiência, não tem expertise para promovê-los, entram e saem quase que do mesmo modo, ou às vezes mais perturbado que entra. Então, ao longo desse caminho evolutivo, estudam-se as razões pelas quais determinados fatos ocorrem naquele momento. Por exemplo, uma anemia. Por que ocorreu uma anemia profunda? Faltou algum elemento. Agora, adianta trazer a injeção de ferritina? Não tem expertise, é artificial. Agora, eu tenho que trazer dos elementos que realmente têm a expertise vivenciada. Não adianta eu trazer átomos de carvão, de grafite, para formar o diamante, que eles não têm a expertise do diamante que levou quase 6 bilhões de anos para se fazer como consciência. E o outro faz-se instantaneamente juntando uma determinada quantidade de átomos de carbono. Mas não tem a expertise. Os elementos e alimentos, mesma coisa. E prevê-se-lhes o desenvolvimento, porque eu estou convidando para desenvolvê-los, e em suas fases sucessivas. Eu não estou convidando o reino mineral apenas para me servir. Eles querem caminhar comigo para a eternidade. Eu não estou convidando elementos do reino vegetal apenas para servir às minhas necessidades, de comer pelo prazer, por hábito, e depois não tem nada a ver com isso. Eu estou convidando-os para seguir comigo para a eternidade. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Antes de vocês existirem, eu já era. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E se escolhi, nenhuma dessas que escolhi, que meu pai me confiou, me permitiu escolher, se perderá. Eu tenho compromissos com elas para a eternidade. E às vezes não sabemos disso, por isso que adoecemos. Trazemos uma porção do alimento X e não temos o cuidado de promovê-lo. Temos uma certa harmonia na hora da refeição e terminou a refeição, já vamos fofocar. Já vamos usar da mentira, da maldade, maledicência, para falar da vida alheia. Em que eu transformei o abacate, o abacaxi, o pimentão, o rabanete, se eu sou vegetariano? Em que esses seres que foram convidados ao meu festim se transformaram? É essa consciência que Pietro está nos chamando a atenção. Quando se chega a esta nova compreensão da realidade, vê-se quanto ela é diversa daquele entendimento do tipo velho, tão ineficiente e elástica, essa realidade, ou essa compreensão. Estão entendendo? Então, quando se chega a esta nova compreensão da realidade, compreensão da vida, a esse estágio de consciência lúcida, vê-se quanto ela é diversa daquele entendimento do tipo velho, onde eu caminhava às escuras. Tão ineficiente e elástica, por mais que tivesse uma quantidade imensa de informação, mesmo assim ineficiente. E agora, numa visão de síntese de um conhecimento lucidamente vivenciado, eu posso ter uma porção diminuta de conhecimento, de discernimento, assim como fazem com um QI de 10 de coeficiente espiritual, se comanda facilmente quem tem um QI e coeficiente emocional de 100, que vai comandar facilmente quem tem um coeficiente intelectual de 200. Quer dizer, a quantidade de inteligência intelectiva é uma coisa, ela tem uma expertise,
Agora, usando essa inteligência intelectiva para transmutá-la em inteligência emotiva, pode ver que se sublima, se refina, tem mais expertise na interação e no relacionamento. E agora, a virtude que nasce dos relacionamentos, a ética, o bom senso, a compaixão e etc., vai sintetizar-se em plano menor, no sentido de espaço e quantidade, mas de maior qualificação, ou seja, com menos elementos maior qualificados, fazemos um gigantesco trabalho de orientação às inteligências retardatárias. Em seu lugar dessa situação ineficiente, aparece, ao contrário, uma realidade mais profunda, mais exatamente definida, em funcionamento constante e com movimentos calculáveis. Vamos dar um exemplo antes de voltar aqui na leitura. A mente estuda. Se estuda é porque ela tem departamento da inteligência, do poder imaginativo, tem a sua memória, tem os seus desejos, pensamentos, sentimentos e emoções ali em ação. Ela arquiteta. Então, se ela estudou, se ela arquitetou e materializa os desejos, que eles são peculiares, na matéria que está em torno dela. E a matéria é sempre composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Se assim é, essa matéria mental vai transformar-se em energia mental, em bioenergia, e com esta substância ou esse substrato eu vou construir os infracorpúsculos, os quântons de energia. E a partir dali, dar origem a todos os átomos, todas as moléculas, células, tecidos, órgãos, etc. Estão percebendo? Se eu sei que assim é, agora, em lugar, mesmo elástica, mas desse entendimento ineficiente, desse velho que precisa ser superado, não brigar com ele, mas construir o novo, em seu lugar aparece, ao contrário, uma realidade mais profunda, no sentido de compreensão e consciência ampliada, mais exatamente definida. Agora, como eu consegui isso mais profunda, mais exatamente definida? Porque eu vivi a informação. É a energia do reino mineral que viveu servindo o reino vegetal e se tornou como consciências do reino vegetal. É a energia do reino vegetal que serviu o animal e se tornou, no universo dele, algo semelhante a ele. É a energia do reino animal, vegetal e mineral, servindo o pré-humano, que chegaram a essa expertise. A energia desses quatro universos, somando incontáveis realidades, que construíram a consciência humana. Inclusive, como narra Divaldo Pereira Franco também, o pré-humano não chega sozinho no reino humano, é uma infinidade de pré-humanos que se unem, sustentados pelo animal, vegetal e mineral, que vão formar a consciência humana, que é a síntese de tudo que nos antecede, segundo Leon Denis. O ser humano é a soma da força mecânica do mineral, sensibilidade do vegetal, instinto do animal e etc., conforme a questão 585 do Livro dos Espíritos com Kardec. Então agora, algo mais profundo, exatamente mais bem definida, em funcionamento constante e com movimentos calculáveis. Eu sei quando eu lanço uma ideia enobrecedora no ar. Ideias enobrecedoras, que são junções de pensamentos que nasceram da transmutação de instintos, sensações, emoções e sentimentos e transformaram-se na força de atração. Então agora eu sei o que eu estou colocando em órbita.
E esse pensamento, que é a força de atração, vai atrair a matéria mental que vai lhe dar forma. E às vezes função. Porque o órgão cria a função, a situação que está ocorrendo vai criar, vai desenvolver a função dentro do pensamento. Ou o pensamento jamais qualificado vai desenvolver o órgão, aquilo que se vai criar. Estão entendendo? Por isso, agora, as ideias enobrecedoras que eu estou criando, os planos baseados nessas ideias, serão os portadores das energias equilibrantes, que vão atrair energias equilibrantes de acordo com o propósito dessas ideias, desses planos, que virão para quê? Para reorganizar os complexos campos celulares que desarmonizaram-se por falta dos elementos qualificados. Reorganizou os elementos no universo celular. Agora, harmonizou-os, novas leis, que atraí pelas ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações benéficas. Eu atraio matéria-prima e as diretivas. E agora eu vou aumentar-lhes as produtividades, as possibilidades da reconstrução da saúde pela presença dos elementos qualificados e do desejo de mudar a minha vida conforme esses novos saberes. Porque agora, movimentos calculáveis. Eu sei onde quero chegar com essas ideias, com esses planos, com essa consciência, com essa conduta. Vive-se de outra maneira, não levados. Quando eu adquiro essa consciência, vive-se de outra maneira, não levados por impulsos desconhecidos, mas tende-se em mãos, tendo-se em mãos as rédeas do próprio destino e construindo-o com conhecimento, por ter calculado e introduzido nos fatos os necessários impulsos determinantes. Então veja a seriedade disso, que vai aumentando a cada passo. Então aqui eu adquiri um estágio de consciência, no lugar de algo ineficiente, vai aparecer o contrário, uma realidade mais profunda, mais exatamente definida pelo nível de consciência acumulado, em funcionamento constante e movimentos calculáveis. Eu quero ir para frente e para o alto a cada passo. Agora, vive-se de outra maneira, com esse nível de consciência, não levados por impulsos desconhecidos, porque eu olho, eu vigio, eu oro. Olhai. Escolhi os elementos de acordo com o meu estágio evolutivo, com o meu propósito. Vigio, para não se perder os elementos canalizados. Agora oro, promovo-os para aquilo que foram convidados, para que construa a roupa nupcial e permaneça no meu festim. Mas tendo-se em mãos, porque agora temos em mãos as rédeas do nosso próprio destino, e vamos construindo esse destino com o conhecimento, com a lucidez, por ter calculado e introduzido os fatos. Fatos significam todos os elementos qualificados, todas as experiências somadas. E não só os fatos. E com isso vai dar os necessários impulsos determinantes. Impulsos são leis. Então eu transformo o elemento físico em psi. E os elementos psi que começam na energia que organiza e mantém a vida, a energia vital, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e inteligências. Só que qualificados. Agora, tudo isso pode ter nascido na água, na batatinha, na proteína animal, nos elementos pré-humanos e assim por diante. Agora eu tenho que ter isso qualificados para chegar aqui como virtudes e dar os impulsos determinantes, como leis. Que as virtudes que compõem a nossa superconsciência são as leis que trazem os impulsos, estímulo, para fazer avançar os que estão na retaguarda.
Se o homem conseguir compreender e ativar tudo isso, ele fará uma das maiores revoluções da história, representada por um golpe antecipado e jamais realizado. Essa é a tela mais profunda dessa aula. Então, se o homem conseguir compreender e ativar tudo isso que estamos falando desde o início dessas aulas, principalmente as de Pietro, ele fará uma das maiores revoluções da história. Vai conseguir organizar tudo o que ele precisa na sua vida. Representada por um golpe, por um salto quântico antecipado e jamais realizado por falta do saber consciente, do viver coerente, do querer sincero. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Agora, de fato, eu sou Deus. Eu penso e sei por que penso. Sei edificar o meu próprio pensamento. Sei que ele é uma frequência que vai transportar os meus sentimentos. E vou construir com esses dois elementos, pensamentos ou frequências e vibrações, as minhas virtudes. Conhecimento e vivência. Conhecimento nasce das frequências, a vivência das vibrações. E vamos ser anjos, arcanjos, querubins, serafins e etc. Trata-se de passar das religiões do passado, da fé cega, do tipo emotivo confiante sem comprovação, para um tipo racional positivo, que é o que propõe Allan Kardec. A fé precisa de uma base, não é mais emotivo confiante. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que se crê. Eu acredito porque tenho certeza, eu estudei, eu vivenciei, etc. E só tenho a certeza após a compreensão. E só existe compreensão depois do conhecimento nobremente vivenciado. Então agora nós estamos passando de um estágio de religiões do passado, do tipo emotivo confiante, fé cega, sem questionamento, para um tipo racional e produtivo e positivo, que também é produtivo, consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu compreendo o que eu estou fazendo. É claro que se trata de um crescimento, não de supressão, porque a evolução quer avançar, não destruir. Então nós não estamos destruindo as religiões que tinha como proposta a fé emotivo confiante, ou esse estágio. Nós estamos transformando o estágio dessa religião em racional positivo, onde eu sei porque eu estou ali naquele rótulo religioso, se assim for o caso. Naquela filosofia, naquela ciência, naquela moral. Então é claro que se trata de crescimento daquele contexto, não de supressão. Não estou destruindo nada, porque não é destruição, é promoção. Porque a evolução quer avançar, não destruir. E aí nós vamos de fé raciocinada para fé vivenciada, para fé inquebrantável, etc. Isso fatalmente deverá levar, no campo do espírito, da religião e da moral, à posse das verdades científicas demonstradas, que tomarão o lugar daquelas baseadas no mito, na fé cega, que é uma criação lendária, esse mito, essa fé cega, com a qual o homem, ansioso pelo saber, imaginou uma explicação da existência que procurasse suprir sua falta de conhecimento e, na maioria das vezes, se não todas as vezes, enganando a si próprio. Por exemplo, ganhar o reino do céu só por erguer a mão
aceito Jesus como meu mestre e Senhor. Grande coisa. Agora viva, pensa o que ele pensou, sinta o que ele sentiu, viva o que ele viveu. Aí você vai realmente falar, agora eu sou um com ele. Agora, só de aceitar ter um rótulo, se batizar, isso ou aquilo, isso não resolve coisa alguma, porque não é conforme a fé, conforme as obras. A cada um conforme as suas obras. Então, se eu entro no festim apenas aceitando e não tenho a roupa nupcial, eu serei expulso. Porque não será o meu rótulo religioso que vai dar paz à minha consciência se eu não vivo o que professo. Por isso, querer sincero, saber profundo e viver consciente. Então, não adianta criar um mito, uma coisa lendária só para suprir a minha falta de conhecimento, dizendo que foi assim, que foi daquele outro modo, etc., e criando deuses e mitos e não chegando a lugar nenhum. O homem move-se no desconhecido por tentativas, porque desconhece a estrutura e o funcionamento da máquina dentro da qual ele vive, do próprio universo biológico, por exemplo. E porque não sabe fazer os movimentos adequados para fazê-lo funcionar em sua própria vantagem. E aí eu quero fazer os movimentos e não tenho a energia com a expertise que eu preciso para fazer os movimentos. E aí? Eu não tenho músculos fortes, resistentes, flexíveis, porque não tenho os elementos condizentes com essas necessidades. E aí eu quero trazer elementos desqualificados para aquilo que eu ainda necessito por não saber construir promovendo os elementos menores. E se eu já estou num estágio onde eu pego uma porção de princípios inteligentes e com ela construo todas as coisas, eu sou de fato o Deus do meu universo. Só que eu estou construindo todas as coisas que em mim vão necessitar matar para sobreviver dentro do meu próprio universo. Porque se eu chegar a esse estágio, eu sou um Cristo. E olhe dentro do corpo do Cristo, que é o planeta Terra, o que é que está acontecendo? Está dentro dele. E então, você vai começar sendo a consciência da sua família, por exemplo. Depois, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu município. Tudo que existe no município está dentro de você, como seu corpo, do seu estado, do seu país. Imagina dentro do anjo Ismael o que tem. Tudo que existe dentro da nossa nação. Que tem gente de todas as nações dentro da nossa. E depois do planeta e assim por diante. Então o homem move-se no desconhecido por tentativas, porque desconhece. É um jogo. E porque desconhece a estrutura do funcionamento da máquina dentro da qual ele vive, da mente ao físico, e porque não sabe fazer os movimentos, desde o uso da inteligência, poder imaginativo, etc., daquelas movimentos adequados para fazê-lo funcionar, todo esse universo, em sua própria vantagem, morre de sede à beira do poço ou cria as dificuldades, tormentos para a sua própria realidade. Essa nova visão das coisas tem-nos feito ver como tudo é conexo, como tudo é conectado e que complexidade de fenômenos esconde-se num acontecimento de aparência banal. Não o levamos em conta porque não vemos. Então veja a seriedade disso. Então essa nova visão das coisas tem nos feito ver como tudo é conectado e que complexidade de fenômenos esconde-se
num acontecimento de aparência banal, num respirar. Quantos bilhões e bilhões de seres? Se numa molécula de água tem 9 trilhões de átomos que são aglomerados de forças vivas. A gente acha banal. Então, o simples ato de inspirar, expirar. Ou de respirar. E não paramos para pensar. Não levamos em conta porque não vemos, não sabemos a infinidade de seres que estão na estrutura do ar que vieram do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino pré-humano, do reino angélico. Está aqui na luz, no ar que respiramos, estão sintetizados na água, nos alimentos e tudo mais. E não nos apercebemos que a cada instante, nos menores acontecimentos, vivemos em contato com Deus, porque tudo são expressões de Deus. Que em todos os fenômenos trabalha ao nosso lado, dentro de nós, enquanto a nossa existência se desenvolve dentro do funcionamento da lei, porque não acontece nada fora do funcionamento da lei. Só que não estamos percebendo por ignorar a nossa própria realidade. E não nos apercebemos que a cada instante, um segundo, 1 trilhão de neutrinos perpassam todos os corpos. Imagine se nós soubéssemos canalizá-los, tudo a partir dele é feito dessa energia. Tudo. Então, o tempo todo está passando todas as coisas. O amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Se soubéssemos canalizá-lo, não precisaríamos de mais nada. Era só construir e promover todas as coisas. Então, nos menores acontecimentos, num piscar de olhos, quantos elementos movem só para esse piscar? A lacrimejação. Então, vivemos em contato com Deus, ou vivemos em Deus, nos movemos em Deus e nele existimos. Que em todos os fenômenos, que Deus em todos os fenômenos, trabalha ao nosso lado, dentro e fora de nós, enquanto a nossa existência se desenvolve dentro do funcionamento da lei que nos coordena, que nos conduz, e às vezes essa lei que está no âmago da nossa essência consciencial, na superconsciência, no espírito, rege praticamente tudo por aqui no mundo biológico e nós, como almas, não temos noção sequer do funcionamento de uma célula, na maioria das vezes, ou de como se confecciona um simples átomo e faz o seu processo de promoção. Uma vez que se tenha compreendido a técnica explicada, pode-se aplicá-la por conta própria e, uma vez tendo aprendido ver as coisas em profundidade, pode-se mesmo descobrir nelas um significado e valores antes desconhecidos, capazes de dar uma orientação total e diferente à sua vida. Então veja, a cada hora vai ficando mais belo, está? Então, uma vez que se tenha compreendido a técnica explicada, não só da origem da vida até o exame de consciência, pode-se aplicá-la por conta própria, porque somos deuses também, desde que não fujamos das diretrizes da lei, e uma vez tendo aprendido a ver as coisas em profundidade, ver as coisas simples com profundidade, compreender a essência, a origem, natureza e destinação de tudo, pode-se mesmo descobrir nelas um significado e valores antes desconhecidos. Eu posso transformar uma substância noutra, saber unir esta com aquela e compondo todas as realidades, capaz de dar uma orientação total e diferente à sua vida.
quando eu entender que mais de 70% do alimento físico que eu necessito vem do ar que respiro. Se eu sei disso, eu posso enriquecer o ar com novos pensamentos, novos sentimentos enobrecedores e aumentar isso para um tanto mais. Quando tiver fome, respirar consciência do que está fazendo e passar a fome. Quando estiver dolorido, passar a dor. Quando estiver enfermo, curar-se e assim por diante, com o ar, com a água, com a luz, etc. Antes de observar o fenômeno em seu desenvolvimento, devemos conhecê-lo em seu momento inicial. Então, toda a função do primeiro livro é saber o momento inicial da vida. Então, se o fenômeno que eu quero trabalhar é o pensamento, eu tenho que saber como que se cria um pensamento. A oração, que é o propósito, começa no simples desejo que eu coloco em ação, pela minha inteligência, pelo meu poder imaginativo, e vai viajar promovendo seres desde os instintos ao coração até o cérebro, até a mente. E quando chegar pela promoção à síntese desses seres, formam os pensamentos, que é a minha força de atração pelos elementos promovidos. Então, antes de observar o fenômeno em seu desenvolvimento, devemos conhecê-lo no momento inicial. Se eu sei, eu faço, porque querer não é saber. Isso cada fenômeno que você quer colocar em ação. Isto é fundamental porque é esta primeira avaliação que nos indica qual é o tipo dos movimentos sucessivos segundo os quais dirigir-se ao fenômeno. Porque a partir do pensamento eu posso criar a bioenergia e começar toda uma reconstrução com os átomos, com moléculas, com células, com tecidos, da minha própria carruagem, que o energismo se renova totalmente em alguns dias. E eu posso criar átomos novos, moléculas novas, células novas, tecidos novos e ter em alguns dias um corpo totalmente novo. Então isso é fundamental porque é esta primeira avaliação do ponto inicial de cada coisa que queremos que nos indica qual é o tipo dos movimentos sucessivos segundo os quais dirigir-se ao fenômeno. Por exemplo, eu quero transformar instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamento, pensamento em inteligência intelectiva, essa inteligência emotiva é aquela em espiritual, a virtude. Está nascendo a lei que vai coordenar tudo que anteriormente existira. É esta primeira posição que orienta as subsequentes. Se erramos no momento do lançamento do míssil, toda sua rota seguirá errada, a menos que saibamos corrigi-la uma vez posto em órbita. É um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlado em seus movimentos. Se eu sei fazer isso, dá tempo ainda de fazer a correção. Agora, o ponto de partida é o indivíduo, somos nós. Não é mais um míssil. Isso porque o míssil que entra em órbita é o próprio indivíduo, ou o próprio eu, com suas qualidades, as quais são as forças que ao longo do caminho, segundo sua natureza, irão atraindo e anexando outras forças de tipo semelhante. E agora voltamos lá na alimentação. Aguenta firme, eu não estou criticando coisa nenhuma, cada um é livre e autor do seu destino. Então agora, o ponto de partida é o indivíduo, sou eu, você, qualquer um de nós. Nós queremos mudar a nós mesmos. Isso porque o míssil que entra em órbita é o próprio eu com suas qualidades. E depende de todas as qualidades do corpo. Agora, se eu tenho no corpo elementos desqualificados, estou no prejuízo. As quais essas qualidades são as forças que ao longo do caminho nós fomos promovendo
assimilando e promovendo, segundo a sua natureza, mineral, vegetal, animal, pré-humano, etc. E essas forças irão atraindo e anexando nelas outras forças de tipo semelhante. E agora eu pergunto a você, se você come apenas a gordura vegetal, você vai atrair forças semelhantes a elas. Mas você está animando um corpo animal e precisa de diretrizes da proteína animal. Se não sabe promovê-las, se não sabe construí-las conscientemente, nós vamos ter que importá-las sem prejuízo para o futuro. Do contrário, vamos ter profundos prejuízos para o futuro sem essa mão de obra qualificada. Então, aquelas de um outro tipo serão repelidas. Então, os elementos que vieram ao encontro do que temos em nosso universo, lá, aquelas de um outro tipo, pode ser até mais evoluídas, serão repelidas. Mais e às vezes menos evoluídas, porque são semelhantes àquelas que nós temos. É porque o estabelecimento da técnica funcional do fenômeno faz-se desde a partida. O conhecimento do tipo do próprio eu é fundamental para o domínio do desenvolvimento do fenômeno, o ser que eu quero me transformar. Entendido? Então vamos voltar aqui, olha lá. Então agora o ponto de partida é o indivíduo. Somos nós que queremos tornar-nos cada vez mais saudáveis, mais pacíficos, mais serenos e mais felizes. Isso porque o mício que entra em obra é o próprio eu com suas qualidades psicobiofísicas, morais e espirituais, as quais são forças que ao longo do caminho de evolução e promoção, segundo a sua natureza psicobiofísica, moral e espiritual, irão atraindo e anexando outras forças de tipos semelhantes. Aquelas de um outro tipo serão repelidas. A vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. É porque o estabelecimento da técnica funcional do fenômeno faz-se desde a partida, desde o start inicial daquilo que pretendo. Então, o conhecimento do tipo do próprio eu, o que sou, o que possuo, é fundamental para o domínio do desenvolvimento do fenômeno. Por isso, veja a tela seguinte, o que ele propõe. A primeira coisa a fazer é perguntar-se: quem sou eu? Ou, se quiser, se preferir, que sou eu? Só depois de ter tudo bem assegurado, o indivíduo poderá pôr-se em viagem. O problema básico é um severo exame de consciência, severo e sincero. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então, a primeira coisa a fazer é perguntar-se: quem sou eu? E conhecer-se. Então, só depois de ter tudo bem assegurado, de ter consciência do que é, de onde veio, por que está aqui, o real objetivo de minha existência, o porquê existe, etc., o indivíduo poderá pôr-se em viagem, se ele quer evoluir, aprimorar-se. Então, o problema básico é um severo exame de consciência, como nós já estamos falando, e vamos aprimorando esse exame de consciência nas aulas subsequentes. Agora, como que eu posso examinar a minha consciência se eu não sei o que é consciência? Bom, o desenvolvimento de um evento, como de um destino, baseia-se sobre a relação entre dois elementos: a personalidade do sujeito e a lei. Essa, no mínimo, é fantástica a tela. Então, o desenvolvimento para saber o que sou eu, ou quem sou eu, de um evento como este, como de um destino, a partir daí baseia-se sobre a relação entre dois elementos. A personalidade, quer dizer, tudo que eu possuo, como alma, como personalidade encarnada.
e a lei que está em minha consciência, que é a superconsciência, que é o que eu tenho de mais nobre e belo, e Deus e o Cristo cósmicos lá morejam também. Então, cada um deles, a personalidade do sujeito e a lei, representa um organismo de forças em ação, dirigido a uma dada meta em direção à qual aquelas forças querem avançar. E se eu quiser que avance conforme o meu desconhecimento, é sofrimento na certa. Se eu quero conforme a lei, é libertação, é iluminação consciencial. Então, cada um deles, cada uma das forças, as forças da minha personalidade, e às vezes está mais para paixões, emoções desgovernadas, isso ou aquilo, ou a lei, que é tudo harmonia, tudo equilíbrio, etc. Então, vai representar o organismo de força dirigindo para uma meta ou para uma direção aquelas forças que eu escolher, a lei ou a anti-lei. Então, quando se conhece o indivíduo e a lei, quando eu me conheço e conheço a lei que existe em mim, conhece-se também o conteúdo destes dois campos de força, da consciência e da superconsciência. As da lei condiciona o êxito do desenvolvimento das forças da personalidade. Se eu obedeço à lei que existe em mim, que dimanam da superconsciência, tudo isso visa o meu desenvolvimento, a minha promoção, a minha iluminação e expansão consciencial. Agora, se eu obedecer apenas à lei que existe em mim, vai ser o mesmismo perturbador, as enfermidades e tudo mais. Então, quanto mais as forças da personalidade estejam aderidas às da lei, porque afins com elas, maior será o êxito. Então, quanto mais eu obedecer à minha consciência, porque sei o que é consciência, fiz um exame de consciência, quero obedecer à minha consciência. Agora, quanto mais as forças de minha personalidade, desde os instintos mais primários a tudo que possuo, estejam aderidas à da lei, porque afins com elas, com as diretrizes da lei, maior será o meu êxito, a minha mudança, a minha expansão e iluminação consciencial. É pelo cálculo desta aderência por afinidade que se pode deduzir se o evento terá ou não sucesso. Se eu estou fazendo a vontade do Cristo e do Deus que há em mim, fazendo a outrem somente o que gostaria que ele fosse feito, estando acima da lei dos homens para receber benefícios da lei divina, é que eu vou ter esse sucesso. Do contrário, fracasso um atrás do outro. Ora, no caso da intervenção, porque agora eu quero intervir na minha própria vida, na minha conduta. Ora, no caso da intervenção, este bom êxito será tanto mais fácil quanto mais a estrutura da personalidade permita a introdução de novos impulsos segundo a lei. Então, quanto mais eu quero viver segundo a harmonia, o equilíbrio, a lei que rege o cosmos e que rege a mim mesmo, eu tenho condição de fazer essa intervenção e mudar um estado de enfermidade para a saúde, de perturbação para o equilíbrio, de dúvida para a fé e tudo mais. Então, no caso da intervenção, esse bom êxito daquilo que eu quero mudar, tanto mais fácil quanto mais a estrutura, será mais fácil quanto mais a estrutura da personalidade, do meu próprio eu, permita a introdução de novos impulsos da lei, para a paz, para o equilíbrio, para a paciência, para a compaixão, para a mansuetude, para a doçura e assim por diante. O caso de máximo sucesso neste trabalho se dá quando a adesão do sujeito à lei é completa e ele se torna seu colaborador. Sigam-me vós. Já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Agora nós somos um colaborador. Vendo a obra, vê-se Deus. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Um colaborador da lei. E quando chegarmos a esse estágio, é o caso máximo. Eu e eles
o Cristo e o Deus em nós somos um. O caso de máximo insucesso se dá quando a adesão do sujeito é nula e ele age como seu inimigo. Eis porque é necessário conhecer-se a si mesmo, porque a solução do caso no fenômeno de intervenção, se eu quero mudar para melhor, depende da estrutura da personalidade do sujeito, em obediência à lei. Esse conhecimento é o primeiro fato de que se deve ter em conta. Sem o conhecimento e a obediência a essa lei, essas diretrizes íntimas, sem chance. Então, o máximo insucesso é quando eu não respeito a lei. Ela é nula para mim. Faço o que me convém. Então, eis porque é necessário conhecer-se a si mesmo, porque a solução do que eu quero mudar para melhor, no fenômeno da intervenção, sublimação, expansão e iluminação consciencial, vai depender da estrutura de tudo que possuo como personalidade em obediência a essa lei. Então, esse conhecimento é o primeiro fato de que se deve ter em conta. Do contrário, sofrimento, desgosto, perturbação, desencontro e tudo mais. O desenvolvimento completo do fenômeno resulta, então, de dois momentos. Primeiro, o referido exame de consciência, que é uma autopsicanálise, ato individual de introspecção, que se conclui com o diagnóstico do próprio caso. Então, eu vou me autoanalisar e fazer esse autojulgamento, sem punição. Segundo, a intervenção que, segundo os resultados obtidos de tudo isso, é possível praticar para dirigir o desenvolvimento do fenômeno. Então veja, o desenvolvimento completo do fenômeno resulta então de dois momentos. Quais? O primeiro, o referido exame de consciência, que estamos falando desde o início, que é uma autopsicanálise, uma análise psíquica da alma, para fazer uma psicossíntese de tudo que a alma possui de belo e nobre. Um ato individual de introspecção, ninguém fará por nós, porque cada um lhe cabe essa tarefa, que se conclui com o diagnóstico do próprio eu. E eu estou me diagnosticando. O que eu preciso a partir do que eu estou vendo para mudar para melhor. E o segundo, agora eu posso intervir. A intervenção que, segundo os resultados obtidos de tudo isso, daquele autoexame do diagnóstico, é possível praticar para dirigir o desenvolvimento do fenômeno, do novo ser que eu quero me tornar. O velho está morrendo para nascer o novo. Então não brigue com o velho, construa o novo. A chave para praticar esta intervenção tem como premissa indispensável o exame de consciência, sem o qual, sem chance. Agora, para examinar, eu preciso conhecer. Então, a chave para praticar essa intervenção, essa mudança de enfermo para saudável, de ignorante para o conhecedor, a intolerância para o entendimento, tem como premissa indispensável o exame de consciência. Aqui estamos no departamento de análise de cuja exatidão depende o valor do diagnóstico, como acontece para o médico com os exames de urina, de sangue, etc. Então, eu estou me examinando como um médico, a partir dos exames vai fazer um diagnóstico. Então, de acordo com o comportamento X e Y, com a minha conduta X ou Y, eu estou fazendo esse diagnóstico da minha própria realidade. E do diagnóstico, pois, depende toda a cura, no caso do médico e no nosso caso também. Então, uma autopsicanálise, uma análise psíquica da minha própria alma
errada conduz a profundos erros de avaliação, estragando todo o processo e impossibilitando o bom êxito no caso avaliado. Então, o médico pegar um exame que deu resultado falso pela desarmonia do bioquímico, como nós vimos nas aulas anteriores, como ele fará o diagnóstico? Que acerto que ele terá para a cura? E assim também, no nosso caso, se eu quero passar a mão na minha cabeça, se eu condeno no outro e desculpo em mim, não vai dar certo esse diagnóstico. Mesmo peso, mesma medida. Dessa maneira, em vez de resolver o problema, submete o sujeito à longa técnica corretiva dos erros, a qual já conhecemos, da dor. Então, o médico não cura o paciente e nós não curamos a nós mesmos se eu falsear nesse exame de consciência. Concluindo, se a avaliação por si mesma, usando como unidade de medida a lei, não estiver certa, teremos como base de julgamento uma análise errada. Então, se os exames que o médico está considerando não estiverem certos, ele vai ter um diagnóstico errado. E no nosso caso, se eu não estou usando a lei que está em minha consciência e fazendo conforme ela sugere, eu vou fazer uma análise errada baseado no que está na minha psique, segundo as minhas paixões. Dela não pode derivar senão um diagnóstico falso que representará uma colocação também falsa de intervenção diretiva do desenvolvimento do fenômeno. Intervenção que assim ficará comprometida na partida. Então, se baseado nos exames que são falsos, eu der um remédio errado, eu posso até matar o paciente. E baseado num exame onde eu considero as minhas paixões, os meus vícios e perturbações e não a lei de harmonia e de equilíbrio, eu já posso piorar ao invés de melhorar, no caso da depressão e várias outras situações. Então, as várias fases são ligadas, porque derivadas umas das outras. Da exatidão e veracidade da psicanálise, da análise psíquica e, portanto, do correspondente diagnóstico de si próprio, depende o valor da psicossíntese, da síntese psíquica dos meus valores, que eu vou colocar em ação, que estabelece as normas a serem seguidas para dirigir o fenômeno. Última tela. Então, as várias fases psicobiofísicas, morais e espirituais são ligadas. Tudo que existe tem a sua conexão, desde a origem da vida à sua mais alta expressão. E por que derivadas umas das outras? Porque um vai gerando o outro elemento, tudo morre para renascer, para se renovar. Então, da exatidão e veracidade dessa análise psíquica do próprio indivíduo, da sua realidade, e, portanto, do correspondente diagnóstico de si mesmo, segundo a lei, depende o valor da psicossíntese, da síntese psíquica dos seus valores que ele vai colocar em movimento para a transformação, que estabelece as normas a serem seguidas para dirigir o fenômeno e a transformação subsequente. E aí, foi longa, mas valeu a pena? E o que nos aguarda na aula seguinte? E reveja várias vezes essa aula, porque vale a pena rever todas as de Pietro e principalmente as do exame de consciência. No exame de consciência, parte 2, teremos: resta-nos agora examinar como executar o exame de consciência ou autopsicanálise. Ponto de partida da técnica de intervenção. Então veja o que nos aguarda. Trata-se de observar e medir a si mesmo. Isso não se pode fazer senão estabelecendo um confronto com o único termo de comparação e unidade de medida que possuímos, a lei.
Não tem outro, não tem como errar. Trata-se então de pôr o próprio eu diante da lei. Isto é, diante de seu pensamento que expressa as normas estabelecidas, estabelecendo qual deve ser a nossa conduta mediante essa lei. Essa ideia de exame de consciência não é nova. Quem a compreendeu evita fazer o mal, porque sabe que o faz em seu prejuízo. E finalizando aqui essa amostra, aquela ideia já existe nas religiões, a ideia do exame de consciência. Então, disse, colocar a própria alma na presença de Deus, que é na presença da lei. Os dois termos se encaram. Quem julga? Agora, eu vou fazer o julgamento perante a lei, porque eu mesmo que vou fazer, ou perante os meus vícios, paixões e perturbações. Por isso, mais uma telinha, o julgamento, quando é o da lei, manifesta-se fazendo o sujeito em questão sofrer as consequências de seus atos. Se for o nosso, desculpismo, saída pela tangente, e enganar a si próprio e sofrer sem necessidade os próprios tormentos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.